Acolhendo o pedido da Defensoria Pública, a Justiça de Rio Preto concedeu liminar determinando o fornecimento imediato de água a todos os moradores da favela da Vila Itália. Sobre esse assunto, eu converso com o defensor público Júlio Tanoni. Doutor Júlio, essa decisão beneficia quantas famílias e de que forma esse fornecimento deve ser feito? Na prática, a decisão alcança o universo de mais de 250 famílias, sendo 525 pessoas e mais ou menos 200 crianças e também em torno de 90 idosos que vivem ali na comunidade. Em princípio, a decisão determina que o fornecimento deva se dar de forma provisória por meio de caminhões-pipa. Nada obstante seja possível também ao SEMAI fornecê-lo de forma outra que melhor atenda às necessidades da comunidade. Doutor, e nós podemos falar de um serviço aí gratuito? Exatamente. Neste momento, enquanto não houver a instalação de estrutura urbana, de urbanização da área, com a possibilidade de quantificação e fornecimento em quantidade adequada e qualidade adequada, de acordo com a decisão, há a necessidade do fornecimento ser garantido, neste momento, de forma gratuita. Doutor Júlio, em que ocasião o senhor ajuizou essa ação? Foi no início da pandemia? A preocupação, especialmente naquele momento, era a questão da higiene, era a questão justamente da questão da prevenção da Covid-19? Perfeitamente. A água é um produto essencial, um serviço que perpassa o mero desejo, é uma necessidade de todos nós. E com o início da pandemia, entendemos que a omissão municipal e por parte da autarquia responsável pelo fornecimento desse serviço ensejava a provocação do Poder Judiciário para que o Judiciário analisasse a questão e decidisse a respeito do direito ou não dessas pessoas terem acesso a um serviço público fundamental, tão essencial para a vida humana, em especial no momento de pandemia em que o fornecimento da água é de todo, não só uma necessidade individual, mas de toda a sociedade, de toda uma coletividade, exatamente para que se evite a proliferação, então, do vírus, em razão da ausência de insumos básicos, de higiene básica da população, em especial daquela comunidade. Doutor Júlio, é sabido que a comunidade enfrenta ali inúmeras carências. A questão, por exemplo, da água nesse caso, temos também a questão da energia elétrica. A Defensoria Pública estuda ingressar com outras ações para conseguir a oferta de outros serviços? Neste momento, considerando a notícia recente de que a Prefeitura deliberou por acolher a pretensão daquela comunidade e fornecer a ela o entendimento de que é um bairro de Rio Preto com munícipes que carecem dos serviços do atendimento do poder público, nós entendemos que ainda não é necessária, não são necessárias outras providências. Mas caso essa promessa de que haverá a urbanização da área não se verifique, não se concretize, analisaremos sim medidas outras na via administrativa e judicial, de modo a garantir que a comunidade tenha acesso aos serviços básicos para as moradias e para a sua sobrevivência ali. Doutora, a decisão da Justiça determina também a apresentação de um cronograma de regularização da área, urbanização da área. Em que prazo isso deve ser feito e que tipos de apontamentos a Prefeitura tem que apresentar nesse cronograma? Segundo a decisão judicial, o município tem 10 dias para apresentar um projeto que contemple um cronograma físico e financeiro que demonstre que, de fato, tem havido interesse e disposição do município em proceder ao atendimento da comunidade e realizar a regularização fundiária daquela ocupação. Então, em princípio, são 10 dias para a apresentação desse cronograma, que deve, então, indicar a existência, quais os projetos e quais as medidas que serão executadas no atendimento da comunidade.
Qual a opinião do senhor com relação à condução das questões relativas à Vila Itália por parte do município? Recentemente, a Prefeitura anunciou um plano de urbanização da área. O senhor avalia que esse plano atende à comunidade, é viável, é possível de ser executado? O poder público erra quando deixa de reconhecer que pessoas que vivem no seu território não fazem jus à assistência e o reconhecimento da condição de pessoas propriamente, não só de munícipes. E o poder público acerta quando reconhece as necessidades e os direitos dessa população, em especial por sua vulnerabilidade e diante de um contexto absolutamente excepcional em que a pobreza, a exclusão vem incrementada por um momento de pandemia. Então, a nossa impressão é de que, mais recentemente, o poder público municipal passou a assumir aquela região, aquela comunidade, como uma comunidade que faz jus ao reconhecimento que merece, como munícipes, como cidadãos que precisam do apoio do poder público e merecem ser tratados com dignidade. Doutor Júlio, recentemente a Prefeitura anunciou que vai desapropriar a área privada onde está a favela da Vila Itália. O senhor acredita que esse processo possa ser feito de uma forma amigável, extrajudicial, de forma ágil? Ou o senhor acredita que possa ser um processo difícil, moroso? A declaração de utilidade pública de uma área particular é o primeiro sinal de que o poder público pretende levar a efeito um processo de desapropriação visando, no caso, a regularização fundiária. Existem meios para garantir que o poder público garanta esse processo, seja pela via administrativa, seja pela via judicial. Lembrando que em hipóteses como essa prevalece o princípio da supremacia do interesse público em detrimento do interesse particular. Então, ao poder público cabe, na esfera administrativa, buscar a conclusão desse processo com a justa indenização da área que for desapropriada. Caso não haja uma composição com o proprietário, fazê-lo de forma judicial mediante, então, a avaliação e a recomposição, o ressarcimento do proprietário da área privada no âmbito desse processo judicial de desapropriação judicial. Nós vemos nessa questão da Vila Itália envolvimento de prefeitura, institutos, empresariado, a própria ação da defensoria. O senhor acredita que essa união de esforços possa se transformar numa espécie de um modelo para solucionar questões de habitação ou de programas de desfavelamento em outros locais, em outras cidades? Bem, eu vejo com muito bons olhos essa composição, esse esforço de vários setores, seja do poder público, seja da iniciativa privada, do terceiro setor, do sistema de justiça. Agora, ainda me parece que não é o momento de se projetar um modelo que possa ser replicado em outros locais, exatamente porque o município ainda está aprendendo a lidar com situações como essa, ao passo que outros municípios, outras cidades, as capitais, já viveram situações bastante semelhantes e, inclusive, bem mais complexas. Então, se de um lado nós temos aí um bom sinal, que é a composição, essa junção de esforços para resolver uma questão tão importante, de outro, vejo com parcimônia ainda na prática essa ideia, né, de que haverá uma produção de um modelo que servirá para outros locais. Cabe-nos, neste momento, aprender com as nossas próprias demandas e depois pensarmos em replicá-los em outras localidades que têm as suas próprias especificidades. Muito obrigada, doutor Júlio, por sua participação. Eu que agradeço. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em São José do Rio Preto, se coloca à disposição e nos comprometemos, como vemos fazendo desde sempre, em buscar a melhor solução, em especial o atendimento das demandas da população, a população mais vulnerável que precisa
e depende e conta com o trabalho da instituição. Eu que agradeço. Muito obrigado para todos. Bom, essa foi a entrevista com o defensor público Júlio Tanoni. Voltamos ao estúdio.